Olá, sou a Sara Bonfim, chegando com o seu tarô da semana aqui no YouTube. Uma semana que traz uma energia muito boa depois de um céu turbulento nos últimos dias. E é a carta do louco que chega aqui para nos brindar com a presença. A energia da presença que vai ser solicitada essa semana. A carta do louco, ela também sugere eventos inesperados. Até a gente se surpreendendo com a gente mesma. De repente, tá saindo um pouquinho da rotina, se permitindo ousar mais. E essa semana, gente, vai acontecer um evento muito importante no céu. Júpiter e Vênus estarão em conjunção em Câncer a partir de quarta-feira. É para a gente chamar mesmo com todas as nossas forças a energia da prosperidade, do merecimento, da celebração e a gente receber a vida. A carta do louco, ela é uma figura que, se você observar, não parece exatamente uma pessoa maluca no mau sentido, né? Psicótica, lunática. Tá certo que ele está na beira do abismo, mas você vê que tem uma energia de plenitude, né? De estar aberto para o que a vida pode oferecer. Todos os riscos, todas as aventuras. Então, eu sinto que é uma semana que é muito importante a gente aceitar a nossa realidade como ela é, mesmo que não tenha sido o que a gente esperou, o que a gente idealizou, e comece a perceber o que a gente tem ali à nossa disposição como um recurso para a nossa prosperidade, para o nosso crescimento. É uma celebração disso também. Não existe aprendizado sem mérito. Então, tudo que a gente se tornou hoje, se você for olhar para a sua trajetória, foi graças aos desafios. Então, aceitar que os desafios são uma oportunidade para você expandir e reconhecer que você, o seu valor em tudo que você já venceu e tudo que você pode vencer do que está se apresentando como obstáculo, vai ser muito interessante essa semana, até para a gente poder se abrir para isso, assim, se abrir para qualquer coisa que saia do nosso controle. A gente tem todos os dias a opção de olhar a mesma situação como uma bênção ou como uma maldição. Se a gente escolhe olhar como uma bênção, é óbvio que a gente vai lidar de uma outra maneira com essa mesma realidade e a gente pode fazer com que se torne de fato uma bênção. Gente, o Sol, ele faz um sextil, o Sol em Gêmeos, ele faz um sextil com Saturno em Áries também essa semana. Então, tudo que estava confuso emocionalmente, é muito provável que a gente consiga organizar melhor. No entanto, ainda tem um outro aspecto no céu, na quarta-feira, que é uma conjunção entre Vênus... é uma de terça a sexta-feira, é uma quadratura de Mercúrio e Netuno. Então, esse Mercúrio que entra em Câncer na segunda-feira, ele já traz um lugar assim mais emocional. Pode ser que a gente se perceba pensando mais em questões do passado, situações que envolvem família, questões emocionais. Isso pode ficar um pouco mais à tona, a gente se sentindo mais sensível. Mas a partir do momento que esse Mercúrio também faz uma quadratura com Netuno, pode ser que a gente não tenha muita clareza a respeito dessas emoções, de como processar isso, de como, de alguma maneira, ter uma compreensão maior. E aí, combina muito com a carta que vem como desafio, que é esse 8 de espadas. Então, esse 8 de espadas é como se a figura estivesse imóvel aqui, né? Espadas está sempre falando da nossa mente. Mas veja que não tem nós nessa corda. Então, pode ser que para algumas situações você sinta que você está presa, que você não tem como reagir, não tem como tomar uma atitude, às vezes até algo que está te deixando infeliz, mas você não consegue se movimentar de fato e fazer a mudança acontecer. Mas a mudança, ela começa de dentro para fora. Então, não adianta eu sempre falo isso aqui, você mudar de relacionamento, você mudar de trabalho, se não muda a sua atitude interna. Essa é a primeira mudança que precisa acontecer. Então, não fique pensando que se você não consegue mudar fora a situação, não quer dizer que não está acontecendo nada. Mas também tenha paciência, porque todo fruto tem o tempo de amadurecimento, né? Então, não adianta a gente querer acelerar. Muitas vezes a gente já sabe mentalmente qual é a melhor forma de agir, mas a gente simplesmente não consegue, a gente não tem maturidade para isso.
Então não se afobe em relação a isso, seria o meu conselho essa semana. Observe as situações que você não consegue agir e se pergunte por que eu não consigo agir? Qual é o medo que está me segurando aqui? Porque normalmente vem de medos muito infantis, de ser abandonada, de ficar sozinha, de não ser aceita, medo enfim, o medo da morte no final das contas, né? Então, observa tudo isso, né? Por que te trava e aproveite, porque de qualquer maneira, a carta que vem a favor essa semana é a Roda da Fortuna, que é uma carta que fala de movimento, que fala de mudança e fala de situações inesperadas acontecendo. Então pode ser que a sorte bata a sua porta quando você menos espera, ou que você de repente tenha algum insight assim, sabe? Porque essa mudança ela não precisa ser necessariamente externa. Tem algum insight que te dá a chave que você precisava para realmente fazer a mudança acontecer. Ou pode ser que você, na prática, comece a fazer outros movimentos que não vão mudar a situação necessariamente, mas já vão mudar a forma como você reage a ela. E isso com certeza vai trazer um resultado diferente. Porque às vezes a situação continua a mesma, não é algo que depende de você. Mas você já não reage da mesma maneira, isso te traz para a presença e te abre novas oportunidades. A carta do louco é uma carta que ela fala da gente ser guiada pelo coração. Claro que tem um outro lado, que é você agir de forma irresponsável, né? Não tomar a sua responsabilidade. Então isso também a gente precisa ficar atenta essa semana. Se a gente não está agindo de uma forma muito precipitada, se a gente não está simplesmente se jogando sem pensar demais e agindo de uma maneira irresponsável. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade também da gente agir de outra forma. Então, claro, se questione, né? Será que eu não estou simplesmente ignorando o que pode acontecer nessa situação porque eu não quero lidar com as consequências, eu não quero pensar sobre isso, eu só quero viver o aqui e agora? Ou será que não? Eu estou simplesmente me permitindo viver o aqui e agora porque eu silenciei o meu diálogo interno, aquelas vozes que ficam o tempo inteiro questionando o que a gente está querendo fazer, fazendo com que a gente fique mais fiel a papéis que suprem as expectativas do pai, da mãe, do companheiro, da companheira, dos familiares, do chefe, de tanta gente, sendo que a gente não está sendo a gente mesma de verdade. A gente sabe que, no fundo, a gente nunca é a gente mesma de verdade, mesmo nos momentos mais solitários. A gente tem muitas camadas, né? A gente é bem complexa. E existem muitas crenças que impedem com que a gente saia simplesmente dando a louca, como essa carta do louco. E nem é recomendável, porque é óbvio que um certo freio também é positivo. Você não vai sair falando tudo o que você pensa, porque pode ser que isso agrida outras pessoas, que isso magoe outras pessoas. Tem que ter um equilíbrio, né? Mas um pouquinho de ousadia com essa carta da semana é sempre bom. É sempre bom para que a gente perceba, opa, quando que eu deixei de ser eu mesma? Por que eu fiz isso? Por que o julgamento daquela pessoa é tão importante para mim a ponto de eu me trair? Porque toda traição, na verdade, é uma traição da gente mesma. Quando você não tem coragem de assumir a sua verdadeira vontade. E essa semana a gente vai ter essa possibilidade. Essa conjunção de Vênus e Júpiter em Câncer é muito importante para que a gente possa ser a nossa própria mãe, ser o nosso próprio pai. Principalmente eu estou falando dessas forças como pilares internos, mas de uma forma saudável, de uma forma que a gente possa se aceitar como a gente é, que a gente possa confiar no nosso potencial e que a gente possa começar a olhar para essas emoções que a gente carrega, pensando, poxa, né, de onde está vindo esse sentimento de rejeição, de tristeza? O que isso fala sobre a minha criança? Que agora, eu, nesse compromisso comigo mesma, preciso maternar,
paternar de uma outra maneira. Eu sei que a minha criança tem um complexo de abandono, então ao invés de eu já projetar que o outro vai me abandonar, deixa eu me acolher e trazer para mim essa responsabilidade. Deixa eu me permitir reagir de uma outra maneira que não seja dessa pessoa que já acha que vai ser abandonada porque isso aconteceu na infância dela. Deixa eu curar a minha criança. Essa carta, ela faz uma alusão à criança também. E a gente começa com uma lua cheia muito especial, que inclusive também traz essa energia, porque ela envolve essa lua cheia em Sagitário, que aconteceu em Sagitário e que traz energia para as próximas 2 semanas. Ela envolve as estrelas Aldebaran e Antares, que falam das direções sul e oeste no céu. E na tradição indígena, a direção sul fala da criança, fala da confiança na vida. E a direção oeste fala da profundidade. No Temascal é o elemento fogo, a capacidade de voltar para dentro, para poder assumir o seu próprio poder e transformar aquelas feridas em força. Então, gente, é uma semana que a gente vai sim, seremos convocadas a trazer aquela criança que acreditava na vida, que tinha um mundo inteiro como novidade pela frente, que estava conhecendo o mundo, para a gente recuperar esse olhar de uma eterna descoberta, porque a gente pode se surpreender com a gente o tempo todo. Às vezes você acha que, nossa, eu não consigo mais me apaixonar. Você apaixonou. Não, eu não consigo mais trabalhar com tal coisa. De repente você, uau, consigo fazer outra coisa da minha vida. A gente tem uma tendência a se fixar em coisas sólidas, mas se você observar a natureza, ela está o tempo inteiro se transformando. As coisas estão morrendo, estão renascendo. Por que seria diferente com a gente? Porque a gente tem que ter a mesma opinião o resto da vida. A gente precisa sustentar o mesmo estilo de vida. É bem-vindo que a gente mude, mas para isso a gente precisa confiar e se entregar, porque o ego ele sempre quer aquele lugarzinho de segurança. Um lugarzinho de segurança que no final das contas vira uma prisão. Mas essa prisão é ilusória. É sempre possível mudar. As coisas estão mudando, na verdade, o tempo todo, mesmo que a gente não queira. E aí, a partir do momento que a gente aceita, a gente para de sofrer com essa roda da vida, e ficar na periferia dela, indo, subindo e descendo, e a gente vai para o centro da roda. Se você observar um carro, parece que o centro da roda ele nem se movimenta, né? Quando a gente está no nosso centro, por mais que venham as mudanças, as intempéries, aquele sobe e desce, a gente continua ali, na presença, sabendo que a impermanência faz parte da vida. As coisas sempre vão mudar, tanto as coisas boas quanto as ruins. Os períodos ruins vão passar, os períodos bons vão passar. Então não se apegue. O que você precisa prestar atenção é na sua essência, o que te define, de fato, com o que você é. E isso não é nada que venha como um fator externo. Não vai ser um trabalho, não vai ser um relacionamento, não vai ser nem o teu nome. O que é então, Sara? É aquilo que você faz naturalmente, faz com prazer, te faz se sentir bem, te faz parecer que você está vivendo a eternidade em um instante. Sabe quando a gente olha um pôr do sol e aquilo poderia existir para sempre? Mais do que buscar segurança na vida, a gente deveria estar buscando mais para sempre. Porque é nesse momento que você experimenta a eternidade e você experimenta a comunhão com o divino. Esse louco aqui, ele tem um número 0, porque ele está conectado ao todo, não tem separação, porque ele está na presença, ele está no que é agora. Essa é a maior experiência que você pode ter de realmente conhecer o grande mistério. E esse é o chamado dessa semana. Boa semana e boa sorte.